motivação da escolha do tema foi em virtude de uma vivência pessoal, onde que minha sobrinha, ela é autista e ao procurar escolinhas, porque ela tinha um aninho e os pais precisavam trabalhar e não tinha com quem deixar, procuramos escola particular e percebemos que as escolas particulares não estavam preparadas para receber as crianças com deficiências físicas. E no caso específico, eu então, como a Constituição da República fala que é um dever do Estado e da família proporcionar a educação, o tema surgiu verificar se o poder público, então, no caso da prefeitura, uma vez que ela tem a competência para a educação básica, proporcionava a inclusão das crianças. Para minha surpresa, em visitas de várias UMEIs nas regionais de Belo Horizonte, pude perceber que consegue muito mais que a particular. As UMEIs estão equipadas, preparadas inclusive com os educadores, os pedagogos, com os professores, monitores, que na maior boa vontade acolhem com todo carinho, com toda atenção, o seu filho, a sua sobrinha, muito mais do que uma escola privada. O modo como eu entrei também nesse trabalho foi porque a professora Cristiane ficou sabendo que eu tenho 2 filhos também com um autista e a minha filha tem psicose, então ela me convidou para participar, para que a leitura jurídica dessa situação fosse feita. E foi muito bom, porque meus filhos tinham passado por essas etapas em escola de ensino infantil municipais, aqui no município de Belo Horizonte, né? E então foi muito interessante poder fazer essa leitura jurídica de uma situação que eu já havia passado, né? É muito interessante a gente pensar nesse aspecto, né, de trazer a realidade para uma leitura jurídica. É que às vezes a gente lê a Constituição e fala assim, nossa, mas a gente tem tanto direito garantido, como que a gente não consegue alcançar? E efetivar. E efetivar esse direito, né? Então, é muito interessante a gente trabalhar, porque a Constituição, ela realmente garante, né, nos garante vários direitos, mas a gente precisa transformá-los em realidade, porque a Constituição, na verdade, é um plano, é um planejamento, é o nosso objetivo, né? Aquilo que nós precisamos alcançar. E o pai, na situação, fica sem saber o que fazer. Porque uma vez que a Constituição dá o direito, o poder público e a própria sociedade, às vezes, não dá a própria eficácia. Exatamente. E cabe à sociedade, à família, cobrar do poder público o que é realmente nossos direitos, né? E muitas escolas privadas, elas cobram, né, um monitor, um instrutor, num valor a mais, né, da mensalidade, para que tenha à disposição do seu filho. Ou até mesmo eu cheguei a encontrar casos que não recebem nem a matrícula do aluno nas escolinhas. Acho que a principal dificuldade que ainda se encontra é a questão do ingresso na educação infantil, né? Que a gente fala assim,
todas as crianças estão dentro da escola, nem todas estão. Porque nós temos um percentual de vagas que são pequenos, né? Há uma grande demanda por espera. Hoje eu nem sei te dizer quantas crianças tem na lista de espera, mas sempre os pais vêm procurar, não tem. E assim, a faixa etária menor é que não tem vaga, né? A faixa etária maior de 4 a 5 a gente até tem. Então, acho que a grande dificuldade nossa é ver todas essas crianças dentro da escola realmente. Foi interessante porque no intercurso foram surgindo leis que foram aperfeiçoando essa eficácia no mundo real, né? Que foram traduzindo a vontade da lei para que ela se transformasse num comportamento no mundo real, né? Então, por exemplo, a questão de as escolas particulares cobrarem a mais, um valor a mais pelo acompanhamento do filho com deficiência, da pessoa com deficiência, a lei do autista, por exemplo, já proíbe. E na pesquisa a gente pôde perceber o próprio preconceito de usar a palavra deficiência, né? Muitos gostam de usar necessidade especial, mas a própria lei trata como deficiência. E se a gente começasse a tratar como tal, né, talvez o preconceito diminuísse. Essa questão do preconceito, muitas vezes ele vem por conta de querer proteger as pessoas contra os comportamentos que excluem, né? Verdade. Então, é muito interessante a gente assumir mesmo, porque ser deficiência não é vergonha, né? Ser deficiente não é, ser uma pessoa com deficiência não é vergonha. E a deficiência não é um conceito completo, acabado, né? É um conceito em desenvolvimento. É deficiente aquele que não consegue exercer os seus direitos no grupo em que ele está inserido, né? Como as outras pessoas do grupo. Então, uma pessoa com alguma dificuldade, com alguma limitação maior, mas que o ambiente e as pessoas tragam facilidades para que ele possa exercer seus direitos, ele não vai ser uma pessoa com deficiência. Ele aprende, tudo que as crianças fazem, ele começa a aprender, vai aprendendo aos pouquinhos. Se ele vê a criança cantando, ele não fala ainda, mas ele fica balbuciando, tentando falar, então isso aí já é uma boa expectativa, né? O legal foi a gente também perceber que a inclusão não é só a responsabilidade do Estado. O apoio da família em casa é fundamental. O apoio da família, querer saber como que está sendo desenvolvida na escola, né? E junto com os demais coleguinhas que também a ajudam, né, no dia a dia. Isso é muito importante, o pai ficar atento a toda e qualquer mudança no humor, né? Na atenção da criança. É interessante esse aspecto, né, da escola, porque ela é a ligação entre a família e a sociedade, né? A família já é um grupo diversificado, mas a sociedade é muito mais complexa. Então, a escola ela permite que a criança transite, né, sem um choque muito grande, transite entre a família e o grupo social, sem que ela tenha um choque muito grande, sem que seja um degrau intransponível. Meu filho, o mais velho, que chama César, o dia que ele não vê, ele fica até com raiva de mim. Eu mexo com música, e quando eu tenho que ir cantar nas igrejas, que dá no horário que eles têm que vir me buscar no horário que não dá para pegar eles, aí eu tenho que não trazer eles para a escola. Aí o que acontece? Eles ficam com raiva de mim porque eu não pude obedecer a ordem que é trazer eles aqui. Mas tirando isso, eu creio que para eles está sendo fundamental ao meio. Então ainda há que se ganhar muito, mas a evolução da legislação já vem nesse sentido. Então, eu acredito que daqui para frente, para a efetivação desse direito básico, que é a educação, né, a gente possa um dia falar assim, está garantido aqui no Brasil a efetiva inclusão. Porque antes, inclusive, no Código Civil de 16, eram considerados incapazes
Hoje não, né? Surdo, tinha até a expressão errada, surdo-mudo, né? Ela é equiparado a uma pessoa que não poderia assumir compromissos. Loucos de todo Loucos tipo, de todos os gêneros, né? Então, expressões totalmente preconceituosas, e isso foi muito bom, né? Com a revogação da lei e entrada em vigor do novo código, que de novo já não tem mais nada, mas enfim, com a última, no ano passado, com a lei do autismo, né? Então, já mostra que o Brasil aponta para um rumo, né, com uma abertura maior, que talvez possamos um dia falar que tudo é acessível a todos, como nos passeios públicos, nos bancos, né, nos próprios serviços públicos e mesmo privados, como um transporte coletivo, mas de caráter público, né, que todos tenham acesso a uma vida digna. O MEI, desde quando inaugurou, foi bom pra gente pro trabalho, pra gente que trabalha fora, deixar as crianças aqui na escola. Aqui a educação é muito boa, eles podem aprender, conviver com os amigos melhores, aprender a se dar com as outras pessoas. Isso está ajudando muito o convívio deles, por ser irmãos também, eu tenho 2 filhas que estudam aqui. Então está sendo muito bom para mim. Olhando as minhas dificuldades e a dificuldade de muitos, ela está sim nos ajudando a educar nossos filhos, porque nossos filhos precisam não só da nossa educação, como lidar no mundo lá fora, porque o mundo lá fora é que vai mostrar para eles o melhor mesmo. Essa capacidade, né, que as dificuldades têm de fazer com que a gente movimente as coisas, né, movimente a nossa vida, movimente a sociedade. Porque se na minha vida eu não tivesse essas 2 pessoas que dependessem tanto de mim, eu não teria feito 1/3 do que eu fiz. E eu vejo que por onde a gente passa, a mensagem que a gente tem deixado não é uma mensagem de vítimas, de coitados, não. Parece que a gente tem conseguido com que as pessoas percebam e a necessidade de que cada um de nós tem de melhorar, a necessidade que cada um de nós tem de olhar o outro, né? E não é uma coisa institucionalizada, não. Eu acho que é muito interessante o seguinte, que Durkheim, que a gente usou para muita coisa para fundamentar o nosso trabalho, ele dizia que a educação, né, no sentido estrito, a educação escolar, ela é tão importante que ela não pode ser deixada apenas nas mãos de particulares e que ela não pode ser um projeto de governo, ela tem que ser um projeto de Estado, né? Então é muito interessante, mas essa institucionalização é apenas para que garanta os direitos básicos, para que a sociedade tenha condição de, por si mesma, se organizar e começar a ter comportamentos que incluem as pessoas. Antigamente elas ficavam confinadas, né, em locais próprios, né? Então, e a gente vê assim que no caso específico das UMEIs que foi o aspecto, né, e as instituições que a gente trabalhou, lá não é um depósito de criança. Não. Né? E isso é verdade. Para mim foi um choque muito grande, porque a gente tem um preconceito de achar o que é público é ruim. E foi totalmente ao contrário, né? A gente pôde perceber que, nesse caso da educação básica, o serviço público está muito melhor, num nível bem superior ao particular. Né? Lembrando, assim, que quanto mais a gente avança, né, saindo do ensino, o ensino infantil, ele consegue a realização de uma inclusão bastante significativa.
são nos primeiros anos de vida. Isso, nos né? primeiros anos de vida. Mas quando a gente caminha, e a importância de nós termos iniciado esse trabalho, né, da Cristiane ter me dado a chance de trabalhar com ela nisso, foi que nós também percebemos que a dificuldade de inclusão aumenta à medida em que os anos vão se passando, à medida em que se sai do ensino infantil para o ensino fundamental e para o ensino médio e para o ensino superior. As dificuldades vão se tornando cada vez maiores e deveria ser o contrário. No Brasil mesmo, de que a gente está percebendo que nós podemos nos organizar. Verdade. Sabe, a gente pode se organizar e a gente não precisa de defender um grupo de ideias ali fechado. Não, nós como cidadãos, a gente sabe o que nós estamos querendo, a gente sabe em que a gente precisa melhorar. E interessante que questões pessoais, né, têm sido trazidas à tona, como eu posso melhorar para que a minha família seja melhor, para que a minha sociedade seja melhor. Sim. Né? Então, assim, como que eu estou trabalhando meus preconceitos, como que eu estou acolhendo uma criança ou uma pessoa com deficiência, né? Porque eu já passei por situações, por exemplo, que eu convidei coleguinhas para brincarem na minha casa e os pais não deixaram porque meus filhos eram estranhos. Diferentes. Não, é esquisitíssimo. Aí eu tinha duas opções, ou eu sentava e chorava e acabava com a minha vida, ou então eu transformava isso em força para poder mostrar que são diferentes, mas todo mundo é diferente. Exatamente. Né? Então, e respeitar cada um na sua diferença. A todo momento as crianças são orientadas sempre nas atividades lúdicas, nas brincadeiras, a sempre respeitar as diferenças, conhecer um pouco mais a diversidade. Elas são sempre induzidas, sim, a ter realmente um comportamento de respeito, né, diante de toda a diferença que existe socialmente. O tempo todo nós estamos trabalhando com esse assunto aqui na escola. Na semana passada mesmo, nós tivemos a Semana da Discriminação Racial, um exemplo. Então, nós já trabalhamos com todas as crianças sobre os mais variados assuntos que envolvem essa discriminação, essa aceitação para com o outro, porque nós trabalhamos, além de tudo, o respeito mútuo que deve haver entre todos. Então, interessante também na pesquisa, em loco, foi verificar que os educadores estão preparados para receber as crianças com deficiência. Pode ser que uma ou outra não esteja tão bem preparada, mas, no geral, né, eu pude perceber que eles têm muita boa vontade. Então, se, por exemplo, na UMEI não tem um brinquedo específico para certo tipo de deficiência, os pais trazem de casa, né, a família compra, adquire, ou mesmo depois chega de alguma outra UMEI que não esteja utilizando. Então, se procura muito atender a necessidade de cada criança com a deficiência específica. Então, foi muito gratificante nisso, de perceber também que o educador, o professor que está ali, ele está muito aberto para proporcionar a inclusão da criança, né, com os demais coleguinhas. E o ideal é justamente nessa idade, né, para ajudar no desenvolvimento inicial da criança e dar um acolhimento muito grande para a família, uma tranquilidade muito grande para ela poder ir trabalhar fora. Os monitores, eles fazem treinamentos periódicos também, né? O aspecto que você colocou sobre a boa vontade deles é impressionante mesmo, né? Há pessoas ali que têm um amor incrível pelas crianças, né? E eu vejo assim, olha, mãe, eu fiz isso aqui para tentar fazer ele ter vontade de ir para a sala, porque, né, principalmente a criança autista, às vezes não quer ir para a sala, então eles
consegue, faz um cartaz, faz uma figurinha, alguma coisa para tentar levar os Usam meninos. bastante a criatividade. Usam, e assim, e a gente vê que eles recebem formação, né? Eles sempre têm reuniões para reciclagem, né, para mais informações, mas eu vejo assim que essa questão realmente da disponibilidade deles é o que faz a diferença. É o que faz diferença, que é fundamental. Nós prezamos pela elaboração e produção da criança, mas nós temos como documento, como orientação e norte para a nossa ação pedagógica, as proposições curriculares municipais de Belo Horizonte, que foi um documento construído através de várias equipes, de escola em escola, e depois pegaram todo esse trabalho, se fundiu um só e criou esse currículo para a gente. Então, ele é baseado basicamente em quê? 7 linguagens, né, que é a linguagem oral, linguagem escrita, linguagem matemática, linguagem musical, digital, corporal e plástica visual. E dentro dessas 7 linguagens que a gente trabalha, nós temos também 3 eixos que perpassam por toda essa gama de conhecimento, né? Que é o eixo do brincar, que a gente acredita que a educação infantil, ela precisa privilegiar o brincar, porque toda criança tem o direito de brincar, né? É brincando que ele se aprende, né? Então, o brincar está permeando, é um eixo, a interação dessa criança com o meio, com outras crianças também de outra idade, com o entorno da comunidade, com a comunidade dentro da escola. E também cultura, sociedade e natureza, né? Somos a sociedade, temos nossas culturas e produzimos cultura, além de sermos também um ser da natureza. As necessidades urgentes nessa inclusão, aumento de número de vagas nas UMEIs, o aumento da carga horária em que as crianças possam ficar nas UMEIs, pelo aspecto que a Cristiane já tinha falado, que é o aspecto, os pais trabalham, né? E poucas pessoas trabalham só meio horário, então esse período teria de ser maior, né? E realmente aprimorar a questão da especialização mesmo, do preparo do professor. Né? A carreira do professor. Exato. Né? Incentivar a valorização né? do professor. Porque a gente vê que eles têm muito boa vontade, mas eles precisam ser valorizados. Porque se cuidar de uma criança especial já é difícil para o pai e para a mãe, imagina uma pessoa cuidar do seu filho não sendo mãe dele. Isso é de um desprendimento, assim, que eu acho fantástico. Eu não teria capacidade de fazer isso. Então, eu acho que o professor tem que ser valorizado. E dessas necessidades todas, eu acho que a maior é essa, a mais urgente. É a valorização do profissional de ensino, que tem perdido cada vez mais o respeito dentro da sala de aula, né? Que tem sido visto como uma pessoa que tem que servir a todo mundo ali, mas não tem tido seu respeito assegurado. Então, eu acho que o principal aspecto é esse. E a valorização do professor também deve ser incentivada sempre, né? Não é só a graduação, tem a especialização, tem o mestrado, o doutorado, que devem ser incentivados. Também salário, né? Uma boa remuneração, uma boa condição de trabalho. Exatamente. Né? Não adianta também fornecer todo o conhecimento se não tem a estrutura pronta, né, para acolher o professor e o aluno. Né? E o Estado trabalhar com as famílias também, assim como o Estado oferece esse serviço, é obrigado a oferecer, tem que oferecer mesmo, mas o Estado também trabalhar para que as famílias olhem para os professores como seres humanos, como autoridade dentro da sala, como aquelas pessoas que estão ali, estão servindo, mas eles não são qualquer pessoa que estão ali. E um profissional. Um profissional, né? Exatamente, preparado, que gastou tempo estudando, que está ali olhando seu filho enquanto você está fazendo as outras atividades da sua vida. Eu acho que isso é o primordial. Concordo. Toda o MEI, né, a nossa MEI também, nós somos abertos a receber, né, toda criança, seja qual a dificuldade que for, qual a limitação que for. Inclusive, nós temos até um elevador para cadeirante, mas esse ano que nós ingressaram 2 crianças com dificuldade, nos anos anteriores não.
Mas esse trabalho é feito na escola com a família. A parceria da família é muito importante. Espero que ele possa andar, né, no futuro, falar, aprender com as crianças, né? Que ele tem 3 anos, então ele está na sala das crianças com 3 anos. Então, ver as crianças fazendo, ele vai querer fazer, com certeza, né? Então, eu espero que ele ande e fale.